Boa noite. A graça e a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 11, e vamos ler a partir do verso de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8, diz assim: Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e a si mesmo vais voltar lá. E Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, pois para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também, para morrermos com ele. Somente até aí, e você pode se assentar. Hoje nós gostaríamos de falar da importância do Espírito Santo agindo dentro da igreja. A importância do Espírito Santo agir dentro de cada um de nós. A importância de cada cristão ter o Espírito Santo vividamente esclarecendo, consolando em cada etapa da nossa vida e todos os dias. Por quê? Deus planejou para que nós tivéssemos com Ele comunhão. Como a igreja tem que entender isso? A religiosidade ama conceitos, adora classificar lista de pecados. Crente gosta assim: pode, não pode? Pastora, pode ouvir música do mundo? Pastora, assim, pode? Pode, não pode? Mas espera aí. No projeto de Deus, Deus não quer que a gente seja politicamente correto. Deus não quer que a gente decore um monte de possíveis respostas certas. Deus nos deu a vida para ela ser vivida. Fala assim comigo: a vida tem que ser vivida. Você sabe qual é a principal característica dessa geração? Você sabe como é que alguns teólogos e filósofos definem a sociedade que nós vivemos hoje? Uma sociedade anestesiada. O que é anestesia? O que a anestesia faz? Te impede de sentir a dor. Você sabe que tem muita gente que não vive porque não quer sentir dor? E tem pessoas que querem fazer do Evangelho uma anestesia. Sabe? Eu me anestesio. Não, porque eu tenho Cristo, então o impacto da vida, o impacto das perdas. Não, porque eu tenho Cristo, então as dificuldades, porque eu tenho Cristo. É assim: se eu tenho Cristo, então existe uma cartilha. E existe um conjunto de características, de comportamentos que eu preciso dar porque eu tenho Cristo. E Deus, Ele quer que a gente faça o contrário. Ele quer que a gente viva junto com Ele todos os momentos da nossa vida.
da vida. Ela, assim, seleciona o melhor discurso, que tem mais pastores apoiando, o que fica mais bonito na fita, o que é mais tradicional, o que a igreja sempre aprovou. Então eu vou nisso daqui, ó. A pessoa, ela não está dentro do jogo da vida. Ela não está vivendo de verdade. Ela quer se esconder, ela quer se esquivar. Tem um monte de gente dentro da igreja que não tem a menor ideia do que a palavra está falando. Não faz a mínima ideia do que o Espírito está falando. Você sabe que Jesus ressurreto disse para a igreja: quem tem ouvidos para assim, ouvido é para ouvir. Ele dizia: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo, presente, para a igreja. O que o Espírito está dizendo para a igreja? O que o Espírito está dizendo para você agora? Não, porque eu escutei o bispo não sei de onde, a bispa não sei de que lá, porque eu escutei. Mas o Espírito falou o que com você? A palavra que você conhece, a vida que você vive e o Espírito que você escuta. Disseram o quê? Você sabe que muita gente não escuta o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele não fala com sombras, nem com zumbis, nem com embriagados. Tem gente que está na própria vida como se estivesse chapadão, ó. Não sabe para onde está ventando, ó. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ei, o Espírito Santo, ele fala no contexto da vida. O Espírito Santo fala quando a tua mãe morre. Eu acho que está muito alto, tá não? Eu me ouvi. Baixa aqui para mim. Quem é que está mexendo no som? Gente, se estiver muito alto, porque os nossos sonoplatas às vezes distrai. Então vamos lá? O Espírito Santo, ele fala com você quando tua mãe morre. Você sabe que quando a minha mãe morreu, a minha mãe era uma senhora de 56 anos, ela não pegava nem resfriado, ela não tinha nenhuma taxa alterada, ela não tinha colesterol alto, era uma pessoa que estava na minha casa todo dia, ela convivia comigo todo dia. Um dia ela me liga, domingo, 3 horas da tarde, e fala assim: Cris, não estou muito bem, estou com meus braços doendo muito, não estou muito bem. Eu falei: desliguei o telefone, liguei para uma médica que era minha amiga, uma outra enfermeira que era minha amiga. Cris, é muscular. Pergunta para ela isso. Perguntei: é muscular. Falei: mãe, então faz o seguinte, a senhora toma um relaxante muscular, não faz nada, porque minha mãe, ela fazia tudo, só galalão dentro de casa, mas quem lavava, passava, cozinhava era só ela, ok? Falei: mãe, deixa essa cambada com fome, comer pedra, miojo, o que quiser, toma um relaxante, deita, quando acabar o culto eu vou buscar a senhora. Tá bom, minha filha. Desliguei o telefone, me deu uma dor no peito, sabe? Uma tristeza. Não passou 2 minutos, Nelson, o telefone estava de volta. Eu atendo, é meu irmão, desesperado. Minha mãe desmaiou, eu estou levando para o médico. Eu falei: leva para o Dório. Na época tinha o pronto-socorro do Dório Silva ali em Laranjeira, que fica 5 minutos da casa dela, que morava em Barcelona. Eu falei: liga para o Dório, que eu tenho uma amiga que é plantonista e está lá, e eu vou pedir para ela receber. Vai lá, que dei um nome para ele, e eu estou indo. Eu cheguei no Dório depois deles, que eu estava em Jacareí, e eles em Barcelona.
Aí essa minha amiga já tinha recebido ela com a equipe médica, já tinha conseguido reanimar, já tinha conseguido entubar e veio falar comigo. Ela chegou, eu nunca esqueci a fala dela. Ela disse assim: calma, ela está viva. Mas ó, foi infarto, lesionou 75% do coração. As próximas 48 horas vão ser determinantes. Mas ó, eu queria que você soubesse, e aí começou a me dar um monte de lista de medicação, que nós usamos isso aqui é medicação de primeira para esse negócio, para não sei o quê. Todos os médicos da UTI estão lá em volta dela, porque eu conheço e tal. Tá bom. 11h45 da mesma noite, ela foi embora. Naquele momento, eu escutava tudo. As crianças chorando, a minha mente que não entendia nada. Eu tinha feito uma oração por ela, o Espírito Santo tinha me dito que tinha me atendido, então não tinha se cumprido, então não era para ela morrer. Eu escutei a minha dor, escutei a minha dúvida, escutei a peso do momento, mas eu disse assim: mas eu preciso escutar o Espírito Santo. Eu preciso, minha mãe morreu, a minha prima que estava lá com ela foi Clara. Infelizmente Cristo não deu, mas eu estava com ela, foi assim, morreu. Então, não é assim, veio um anjo, veio aquilo, não, ela morreu. E eu tinha as minhas questões. Eu tinha que, ou eu ouvia o Espírito Santo, ou como que eu ia seguir em fé. Eu fui para a janela do meu quarto, sozinha, deixei a casa, todo mundo pulando, gritando, a casa pegando fogo, e eu falei: Espírito Santo, vamos falar sério agora. Eu tenho um pacto com o Senhor, eu fiz uma oração ao Senhor, nesse dia aqui que eu gosto, quando Deus me responde, eu anoto. Fui lá no armário, achei o caderno. Espírito Santo, eu fiz uma oração ao Senhor, que o Senhor não ia levar minha mãe antes que acontecesse isso aqui. O Senhor falou comigo, claro, Cristo, te ouvi. Só que não aconteceu ainda e ela morreu. Passo número 1, estou eu enganada? Escuto eu a minha mente e acho que escuto o Senhor? Ouço eu Satanás? O Senhor precisa falar comigo. E ele falou: quem sou eu, né? Quem é a casa de meu pai? Porque o Eterno fala comigo e disse assim: sim, mas depois disso você não fez um pacto comigo? Eu fiz assim, fez. No pacto você não falou que eu podia resolver tudo referente à tua vida do meu jeito? Eu falei: verdade. Então, você mesmo me deu a opção de não te atender aqui, onde eu já tinha te dado a vitória, mas você me deu a opção de não te atender quando você fez esse pacto. Quer desmanchar o pacto e trazê-la de volta? Mãe morta, gente. Eu não sou incrédula, não. Eu sabia que ele trazia ela de volta. Eu falei: não, segue o barco. Eu confio mais no Senhor do que em mim. Você precisa de saber e entender. Há uma palavra e há um espírito que, na dinâmica da tua vivência, fala comigo, vivência. O que é vivência? Você se alegra, você se entristece, você ganha, você perde. Você é exaltado, você é humilhado, você é atraído, você é considerado. Ou na vida de vocês, a roda gigante só fica no alto. Fala: pastor, comigo, é só a altura. Ela não gira, ela não baixa, não. É só aqui, A vida não é assim. É interessante que os discípulos estavam todos com Jesus, todos. Deu para entender que a gente quer falar sobre a necessidade de você ser sincero e autêntico com Deus? De você entender
à luz da palavra e do Espírito tudo que acontece na sua vida. Ficou claro isso ou não? Tem coisas que ele te explica, tem coisas que ele só te consola, Marcos. Te explica nada, mas aquele peso que fazia você ficar lá preso no chão sai. Aí você não sabe nada, mas tem condição de ir, você vai. Você não vai porque você entendeu, você vai porque Deus te deu condição de ir. Ficou claro isso? Então vamos lá. Então aqui os discípulos que tinham sido expulsos, quase tinham sido apedrejados junto com Jesus, Jesus disse assim: olha, a gente vai voltar lá, porque o Lázaro está doente. O Lázaro, ele dorme. Eles entenderam bem. Eles acharam que ele estava dormindo, que ele estava fraco. Não ficou claro para eles. Mas todo mundo agiu como se tivesse entendido. Quer ver? Eu quero voltar ao texto com você. A partir do 12, não, 11 mesmo. Bom, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. O cara tinha morrido. Mas Jesus não falou claro. Ele disse: adormeceu, a morte é um tipo de sono. Tá? Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme vai melhorar. Eles não tinham entendido, mas sabe quando você não entende, mas você quer ser otimista? Acontece isso com você? Ele não te diz que vai te dar a vitória, ele não te disse ainda que a luta já foi vencida, ele não foi claro, mas você quer acreditar que foi, que está tudo bem com você, que você é salvo em Cristo Jesus, nenhum mal te sucederá, você não vai perder nunca, você não vai morrer, inclusive, porque crente não morre, e tudo isso, e tudo por aí vai. Sabe uma crença que o Espírito Santo não fala com a igreja acredita? Você já ouviu alguém dizer assim: quem tem propósito não morre? Quem já escutou isso? Quem falou isso? Vai para a Bíblia que você vai achar. Eu poderia contar um monte para você, mas eu prefiro citar só Apocalipse, quando diz que quando o anticristo vier na grande tribulação, Deus vai permitir que um monte de cristãos que estão preparados morram para a glória do nome dele no dia do juízo. E quando a gente vai lá para o livro de Oséias, Oséias vem falando sobre as carpideiras, e ele vai dizendo das feiticeiras, que elas trocam a sorte das pessoas, que quem não era para morrer, morre, quem era para morrer, vive. Já preguei esse texto várias vezes aqui. Pastora, mas então quem tem propósito pode ser que morra. Não vigia não escuta a instrução diariamente não, principalmente quem gosta de mexer com guerra e batalha espiritual, quem vai pisar em terreno complicado, não pega expertise, sabedoria, rapidez. Tem coisas que a gente precisa reagir muito rápido ao Espírito Santo. Morre, meu bem. Então eles não entenderam. E no 13 diz assim: Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Ou seja, Jesus estava falando A e a galera toda entendendo B, e ninguém teve coragem de dizer para ele que não estava entendendo claramente. Está claro isso para vocês? Ou não? Será que a gente faz isso na vida? O que vocês acham? Eu não tenho certeza se eu estou entendendo certo, se eu estou percebendo se é isso mesmo. E eu não digo, eu pego assim, eu prefiro ficar com o entendimento que tem mais a ver com aquilo que eu quero. É assim ou não é assim? Bom, sigamos. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. O problema era Jesus ou os discípulos? Aqui, uma outra coisa que eu quero que você entenda. As verdades a respeito da minha vida, da minha história, do meu momento, ela tem que ser do interesse meu. Eu é que tenho que levar as questões para Jesus
para ele me dar clareza do que de fato está acontecendo. E não ficar achando que porque eu batizei, eu tomo a Santa Ceia, ou eu tenho um ministério, que ele vai descer e desenhar para mim, porque não vai. Aqui os discípulos estavam com ele fisicamente. Eu queria falar, vocês já perceberam que, assim, acontece, gente, pessoas que na vida, quando não era crente, era até rápida, esperta. Mas quando vem para a obra, vira um bando de anta. Já viu, gente, assim, letárgica? Assim, parece aquelas tartarugas. Antigamente, quem tinha umas tartaruguinhas de madeira, de enfeite, que ficava assim o tempo todo? A cabecinha. Tem crente que quando se converte, fica assim, ó. Não está entendendo nada, cara. Aqui, o tempo todo, ó. Glória a Deus, aleluia. Jesus falou, bom, se está dormindo, né? Vai melhorar. Jesus falou isso? Não. Você está entendendo que quem precisa ter diligência, interesse em saber qual é a tua, qual é a verdade da tua vida, qual a verdade dos fatos diante de Jesus, é você. Se ficou claro isso, podia falar amém agora e orar embora, né? Missão cumprida. Então, o verso 14. Então, lhes disse claramente, Jesus viu assim, bom, dei a entender, mostrei, que é porque a gente não pegou o texto todo, mas lá de cima ele já vem falando que mandaram mensagem, recado para ele, depois que tinha piorado, sim ou não? E os discípulos pensando assim, bom, uma pessoa que está doente, enferma e só vai piorando, é sinal de que ela vai viver? O que vocês acham? E por que eles entenderam que ia viver? Eu quero mostrar para você, você tem um problema sério, você tem um filho problemático, você tem uma casa problemática, vida financeira que não anda de jeito nenhum, há coisas que claramente estão amarradas, você é uma pessoa muito complicada, você está entendendo? Aí fica dentro da igreja assim, ó, a tartaruguinha. Quando você vê a tartaruguinha, você vai lembrar assim, crente moderno, que não é a gente, né? Crente da nossa época, ok? E não é porque você fica assim, vai dar certo, que não dá certo. Não dá certo. Então, 14. Então, lhes diz claramente, Lázaro morreu. Aí Jesus, no 15, ele fala e não é entendido de muito bom. E para o bem de vocês, estou contente por ter estado lá, por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Fez algum sentido isso para vocês? O cara era amigo, as irmãs mandaram um recado, mandaram 2 recados, o cara só foi piorando, de repente o cara morre. E Jesus diz assim, eu estou muito contente de não ter estado lá. Sendo que as irmãs, o próprio doente e os próprios discípulos tinham uma expectativa quanto à presença de Jesus junto ao doente, que poderia ficar curado. Você entendeu isso? Não, nem eles. Fala assim, mas todo mundo ficou quieto. E aí, menos um. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós aceitamos Jesus para valer, os nossos erros, os nossos acertos não são os nossos maiores problemas. A nossa bondade, a nossa ruindade não são os nossos maiores problemas. Por quê? Quando Jesus nos compra, e João diz assim, porque fostes comprados por preço muito, ele comprou o pacote todo. Ele comprou os seus crimes, ele comprou o seu passado, ele comprou a sua ruindade, ele comprou a sua trairagem, ele comprou a sua inveja, ele comprou tudo. E ele assim, não corre o risco dele abrir o pacote e falar assim, cruzes, e lá devolver. Não. Ele comprou. Ele sabia o que estava dentro de você. Quando ele
assim, a gente precisa aprender a ter uma relação certa com a palavra do Senhor. Quando a palavra diz assim que Ele nos perdoa, Ele nos perdoa. Acabou. Quando a palavra diz que Ele nos sara, que Ele nos liberta. Quando a Bíblia diz que Ele conhece-nos, Ele nos conhece. Quando o salmista diz assim, eu sei que Tu me sondas, se eu me assento ou me levanto, eu sei que Tu sabes todos os meus pensamentos. Então, peraí, o que eu penso, o que eu não penso, a minha omissão, a minha malvadeza, isso não é um problema. O diabo pediu para peneirar Pedro. Jesus foi lá e rogou por ele. Pedro era um cara correto? Não. Qual era o problema do Pedro? Enganado, enganado. Pedro pensava que sabia. Ele pensava que amava, ele pensava que resistia, ele pensava que dava conta. Está entendendo? Aí o diabo foi lá pedir para peneirar o Pedro. Jesus foi lá e disse, não. Por que não? Porque é meu discípulo. Eu não preciso ficar com medo do diabo por causa das minhas imperfeições e nem com medo de Deus. Agora, qual é o meu medo? O meu medo é de não entender a mim, não entender o que Ele está dizendo para mim no contexto específico da minha vida e ficar quieto. Esse é o meu problema. O quanto que a minha fé ela foi enfraquecida, o quanto que eu sou descrente, o quanto que eu sou incrédulo, e eu não sei. Eu estou numa situação que eu preciso de um milagre, mas eu estou incrédulo, mas eu não digo que eu estou incrédulo, eu não confesso, eu não busco saber o porquê da minha incredulidade naquele momento. Sério! Jesus disse, para o bem de vocês, aqui, Jesus disse assim, ó, aqui, gente, bora aqui, presta atenção, antena ligada. Vocês estão pensando, não, vocês estão enganados, o cara morreu. E eu estou muito contente que é para o bem de vocês, e a minha felicidade é porque eu não estava lá. Mas peraí. Ninguém entendeu coisa nenhuma, menos o Tomé. Olha o que o Tomé fala, 16, fantástico. Olha o que o Tomé fala. Então Tomé, chamado Dídimo quer dizer gêmeo, disse aos outros discípulos, eu amo isso, vamos também para morrermos com ele. Por quê? Qual foi a única coisa que o Tomé conseguiu entender? Se ele está contente de não estar lá, porque a morte estava lá, e o cara morreu e ele está contente, ele quer que a gente aprenda o quê? Que a gente morra junto? Bom, bora lá morrer. Aqui, pelo menos ele foi o quê? Sincero. É sincero. Quantas pessoas que não dão a elas a chance de sair de uma situação porque ela não está entendendo nada. Ela passa um dia pensando de um jeito, aí de manhã já está pensando de outro, no cair da tarde ela está pensando de outro, mas ela diz, não, mas vai melhorar, e Deus está comigo, glória a Deus, e Deus me deu uma palavra. Está entendendo nada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por que Jesus fazia questão de ensinar? Porque o seu pensamento e a sua fala são instrumentos que o Espírito Santo usa para criar o que não existe, sim ou não? Mas se eu não estou entendendo nada, ele vai... Porque tudo que Deus faz
em mim, por mim, através de mim, Ele faz pela minha fé. É ou não é? Mas se eu não entendo nada, tem gente que a vida dela, ela não tem um projeto. Você conversa com ela, você sente um nada. Ela tem gente que assim, o corpo dela já tem jeito de nada. Ela tem olhos que nada dizem. E eu não estou dizendo que é gente que fica parado. Por quê? Não é porque você está se movimentando que você está indo para algum lugar, não. Quem roda em círculo? Tem gente que não para. E chega onde? Por quê? Aqui, quando a gente não vive o nosso hoje, iluminado pela palavra e pelo Espírito, fica um oco dentro da nossa cabeça. Um oco dentro da nossa cabeça significa que não tem nada de Deus para a gente pensar e falar no presente. Eu queria tanto que você entendesse isso. Porque se o Espírito Santo não usar a tua expectativa, os teus pensamentos, a tua palavra, você sabia que sentimento é uma coisa assim, para que Deus nos deu sentimento, né? Para amar e adorar. Só. Porque você sabia que um sentimento ele te conecta ao inferno? Você sabia que um sentimento faz você ter um laço de alma com alguém? Então, todo demônio que amarra o outro te amarra por causa daquele laço de alma. Você sabia disso? Você sabia que a igreja, ela não é para viver de sentimento? A igreja vive de discernimento. Aqui, ninguém entendeu nada. Zero! Mas ninguém disse que não tinha entendido. Aí Tomé disse assim, que maravilha. Versículo 16. A segunda parte do verso. Vamos também para morrer com ele. Pensa no choque que o grupo tomou. Pensa. Você sabe que você já deu choque em crente? Eu já dei um monte. Não, pastora, glória a Deus. Glória, assim, amém, glória sempre, mas o porquê desse glória com alegria? Não porque Deus tem me dado a vitória, que vitória? Falou com quem? Quais os sinais? O porquê que vai ter vitória? Aqui, não tem vitória. Não tem vitória. A senhora está indo para o nada. Vai dar errado. Você entende isso? Se as pessoas soubessem o que é ser crente, sabe? Pastora, é que eu vivo no piloto automático. Você sabia que tem gente que canta no piloto automático? Cara, não sente o que está cantando. Ele não sente. Ele se preocupa só com nota, com beleza. O Espírito Santo não desce em nota bonita. Não, faça, cante bonito, pelo amor de Deus. Não é porque é para Deus que tem que estar cara rachada, não, mas isso não é suficiente, você tem que sentir. O que o Espírito Santo está comunicando à igreja? Aqui, crente não vive no piloto automático. O crente tem que ter revelação diária. Revelação diária. Pastora, mas a revelação é que eu não estou avançando. Deus não falou nada, ainda não entendi e eu não saí do lugar. Ótimo. Aí você vai continuar o quê? Buscando. Você vai intensificar a busca. Mas você não está enganado. Você não está indo achando que vai morrer e quieto, dando a entender que está crendo e que tudo vai dar certo.
Tomé, mas existiu do Judas. Qual foi o sinal que o Judas deu que ele era um incrédulo? Que ele não confiava em Deus, que ele não confiava em Jesus, que ele confiava mesmo era na força do braço, que o importante mesmo era dinheiro no bolso. Nunca! Tá assim de gente dentro da igreja, ó, que o importante para ela é dinheiro no bolso, mas ela não diz que o que importa para ela é a força do braço dela. Ela acredita nela, ela acredita nela, ela acredita no irmão, ela acredita no homem, ela acredita no demônio. Por último, Jesus. Pastor, como assim? Ué, porque você escuta, você sabe, você se move, você corresponde a todos. E a ele? A nada. Então ele está lá. Não é que não está, mas está em que lugar? Qual lugar que você colocou ele? Eu acho que é o Salmo 72. Põe aí para mim, Lívia, o Salmo do Asaf. Que o cara foi sincerão. Olha, esse Asaf derramou o coração. Vai subindo aí para mim. Deixa eu ver se eu quero ver. Deixa eu ver se é. Acho que não é. Permaneça para sempre. Acha para mim, Débora, aquele salmo do Asaf que ele sente inveja do ímpio. 73? Então vamos lá. Vamos ver o 73, Bíblia. Tá. Quanto a mim, o verso 2: os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. O que ele está falando aqui? No 1 ele começa a dizer que Deus é bom, que Deus é bom para os puros de coração, que Deus é bom para Israel. Isso aí todo crente fala, correto? A gente canta Deus é bom, Jesus é bom, tá bom, todo mundo. Agora olha o 2. Quanto a mim, agora a coisa é pessoal. Os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, ou seja, por pouco eu não troquei de lado. É isso que está dizendo, escorregar aqui é trocar de lado, ficar contra o Senhor. O 3, pois eu tive inveja dos arrogantes. Eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. O que o Asaf está falando aqui? Senhor, o Senhor parou de ser suficiente para mim quando eu vi que o ímpio ganhava dinheiro, porque eu estava na sua presença, mas o que eu queria? Dinheiro. Como eu não ganhava dinheiro, quem não estava contigo ganhava dinheiro, eu queria largar o Senhor para ver se eu ganhava dinheiro. Aqueles que vendem a alma arrogante é aquele que pensa que não precisa de Deus. Pode vender a alma, pode ganhar princípios, pode usar o corpo, pode trair os amigos. O importante é quanto eu ganho. Mas graças a Deus não tem ninguém igual a Asaf dentro da igreja. Você já ouviu alguém falando igual a Asaf? Não, pois é. Aí o 4. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Senhor, tem mais. Mais importante do que ser do Senhor é ver o outro sofrer. Eu sou vingativo. Eu não aceito que quem não faça o mal não sofra. Aqui já não tem mais dinheiro não. Aqui é barbárie mesmo. Se eu não ver pagar. Mas os crentes falam que só quer ver justiça. Ninguém se afeta com a violência, com a dor do outro, porque também parou de vir na igreja, não. Também, foi procurar, também. Tá, sigamos. 5. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença como os outros homens. Corpo fechado, não. Senhor, eu vou trocar o Senhor, vou lhe fechar meu corpo, porque eu conheço um que fechou o corpo, que faz e acontece, a polícia nem pega. Crente. Tá?
Ou seja, por isso o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Agora o 7. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam assim os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe em suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? São aquelas coisas que a gente vê acontecer e a gente não tem lógica. E a gente é ruim, a gente não aceita, e a gente se afeta, e a gente fica com a fé prejudicada, a gente fica com a paz abalada, a gente fica incrédulo, mas a gente não diz, a gente finge que está tudo bem. E vai para a igreja, culto após culto, ceia após ceia, e estou tranquilo. O 13. Certamente foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos de inocência. Você já encontrou algum crente revoltado por ter feito a coisa certa? Eu já. Eu atendi um menino e falei assim: pastora, eu casei 3 meses de casada, minha esposa me traiu com outra mulher. Agora a senhora quer saber quem era eu? Eu era do altar, eu era do louvor, eu era isso, eu era aquilo. Eu não adulterei, eu não forniquei. Ou seja, qual é a revolta dele? Eu falei: mas que bom que você foi traído. Tomou um choque. Porque todo pastor que ele tinha passado tinha dito para ele: coitado do irmão, eu vou orar para Deus mostrar, e não sei o que. Eu disse assim: que bom que isso te aconteceu. Porque agora está claro para o senhor que para o senhor ser bom, Deus tem que fazer o que o senhor quer. Sua mulher não pode te trair, ela não pode ser lésbica. Mas como Deus não negocia com a gente, a nossa alma tem que aceitar livremente, se render e adorar, que é a gente que tem que pegar a cruz e ir atrás. Que bom, agora o senhor está novo ainda, o senhor tem uma vida inteira para pecar e ir para o inferno no final. Conheci ele no curso de psicanálise. Ele disse: pastora, eu estou saindo daqui, estou voltando para a igreja. Glória a Deus. A verdade, ela liberta, gente. Isso é real. Eu não forço exemplo. Até eu queria, né, criar, mas o troço é exatamente isso. Ele ainda falou. Como é a tua listinha? Vamos lá. Se hoje você tivesse que no culto pegar a sua listinha podre, o quanto de incredulidade, amargura, letargia que você deixou entrar dentro de você, revolta. Pastora, eu nunca fui numa boate. Não era para você comemorar? Não, porque eu nunca fui. E você acha que só me aconteceu coisa boa? Aí, porque acontece coisa ruim, aí eu vou dizer: mas eu nunca saí da Sapucaí. Eu nunca fui para uma noitada. Entendeu? Aqui, boate, motel. Aliás, como é que as pessoas fazem isso? Eu fico me perguntando: que geração é essa que transgridem contra o corpo de qualquer maneira? Que se entrega para qualquer um, alegando a biologia? Que biologia o quê? Você não é um animal? O que te falta é construção de Deus. Você pode ver, toda pessoa que fica na fornicação, quando casa, é no máximo 3 meses. Aí, pastora, tem 6 meses que a gente não fica junto. Mas cadê a volúpia? Cadê aquele desejo todo, aquela coisa incontrolável? Sabe o que é? Que não tinha amizade, não tinha nada, não tinha aquilo, não tinha Deus. Aí afundou, foi tudo. Vocês estão entendendo, minha gente? Aqui, Deus, Ele não vai negociar comigo o que eu nasci para viver. Viver é perder, ganhar, sofrer, sentir dor, ficar doente, sarar, morrer. Viver também é morrer.
E ele não vai negociar, ele não vai deixar a coisa leve, ele não vai deixar a coisa bonita só para você seguir com ele não vai fazer isso. Ao 15, se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei tudo difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Olha para mim, pastora, tem coisa que eu fico revoltado. Vocês acham que tem ou não tem? Tem coisa que extrapola e eu não entendo? O que vocês acham? Às vezes a gente sofre. Você quer ver uma coisa que traz desequilíbrio ao psiquismo? Não, vou pegar a palavra da Bíblia. Quer ver uma coisa que traz desequilíbrio para a alma humana? É ela passar por injustiça. Ela perde a segurança na vida. Você passou por injustiça? Então você precisa saber que você tem que... Pastor, como é que eu vou resolver o problema da injustiça que eu sofri? Do abandono que eu tive, da perda que eu tive? Ou é no santuário, ou não tem solução. Pode ir para terapia, pode vir até para nós a terapia. Vem para a terapia e para o santuário não. Para você ver o que vai acontecer. Nada. Você precisa escutar. Ele precisa falar. Eu queria que a igreja entendesse que se o céu não falar com você, você não está indo para o céu. O céu precisa falar com você. Pastor, aqui eu não escuto nada, eu não sinto nada, nem nada se encaixa, não tem nenhuma resposta. Oremos. Oremos. Até que o céu de bronze se mova. Quando você não tem resposta nenhuma, a maioria pensa que é logo Jó. Deus sabe, né? Que nada, tem pouco Jós. Jó sim foi vítima, né? De um duelo de Deus com o próprio Satanás, mas a maioria não é igual Jó, não, é céu de bronze. Sabe o que é céu de bronze? Quando você transgride os mandamentos do Senhor. Então tá lá, Deuteronômio 28:16, eu acho. A terra debaixo dos seus pés será de ferro. Você planta e não colhe, nada dá certo, nada vai para frente. O céu em cima da tua cabeça será de bronze. Não vem nenhuma resposta, nenhuma intervenção. Até que eu entrei no santuário. Até que eu entrei no santuário do Senhor. Você precisa entrar no santuário. Porque não tem como ser crente no piloto automático. Eu preciso aprender a confiar em Deus, mas não é falar que confio, não é cantar que confio, não é orar e dizer, ó Deus, como eu confio, é confiar de verdade. João 14, verso 1. Eu não sei se João era muito amigo do Tomé. Eu sei que o João registrou todas as... Imagina o Tomé dizendo, pensar assim, João, você vai registrar isso aí, meu? A igreja toda vai saber que eu ironizava, que eu duvidava. Registrou. Não se perturbe o coração de vocês, creio em mim, creio também. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito, vou preparar um lugar. Se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé de novo, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Se você voltar ao texto, vocês acham que Jesus já tinha dito ou não? Tinha. E por que o Tomé estava dizendo que não sabia ler? Porque o momento era muito difícil. Você sabe qual é a marca desse momento aqui? Fala comigo, separação.
Tudo já tinha acontecido, Judas já tinha traído, Jesus já tinha morrido, ele já tinha ressuscitado. Acontece que aqueles homens, eles largaram tudo, largaram profissão, largaram dinheiro, largaram sonho pessoal, e tudo que eles sabiam fazer era servir a Jesus. Era estar com Jesus. Jesus era o rumo, Jesus era a direção, Jesus era a instrução, era Jesus que eles amavam. Eles eram dependentes da presença. E de repente Jesus começa a dizer assim: olha, agora que tudo já aconteceu, né, já morri, ressuscitei. Naturalmente pensaram assim: se morreu, ressuscitou, então agora é a hora dele ficar onde? Aqui. César vai ter medo? Vai ou não, Livaldo? Vai. No mínimo vão saber que não adianta matar. Vão lembrar do estrondo, do escuro. Os judeus vão fazer o que com aquele véu rasgado? Agora é a nossa hora. Sabe aquele momento que você pensa que conseguiu e vai virar? E de repente roda tudo e parece que você está voltando ao começo? Aí você fica perdido na vida. Já aconteceu com alguém aqui? E quando acontece isso, tudo que eu já sei parece que eu não. Aconteceu com os discípulos. Mas quem foi o único que falou? Também. Senhor, nós não sabemos para onde é que o Senhor vai. Aqui, se nós não sabemos, espera aí, para tudo. Eu sei nada. O Senhor está falando que vai, eu sei coisa nenhuma. Se eu não sei, como é que eu vou? Aí Jesus diz assim, no 6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for, a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E aí segue o diabo aí, Felipe também aparece ali, fala: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus, eu estou há tanto tempo. Aqui Jesus tinha acabado de falar: eu revelei o Pai para vocês. Aí Felipe vai: Senhor, mostra-nos o Pai. Mas talvez você não avança porque você não faz isso. Eu digo que está tudo bem, que eu estou no auge da minha fé, cretão, firmão, e nem estou. Você entende isso? E sabe que todas as vezes, Jesus deixou Tomé sem resposta? Não. E se ele não tivesse falado a verdade? O avanço na vida espiritual depende de eu falar a verdade para ele. E a minha verdade tem que ser tem que ser procurada por mim. Eu que tenho que ir tomando a frente, perguntando. Às vezes fazendo pergunta óbvia, sim. Às vezes perguntando só porque eu não estou crendo, sim. Mas precisa da minha autenticidade. Como é que tem que ser o dia do crente? Para a gente encerrar, a gente tem que saber, né? Como que é o dia do ímpio, né? Aonde que está o foco no ímpio? Fala comigo: no amanhã. Ele trabalha hoje para ter uma boa aposentadoria, para o amanhã. Ele vai, né? Sempre eu vou postar isso aqui, que vai ter tantas curtidas, aí eu vou ter isso aqui, e por aí vai. A maluquice desses realities, né? A pessoa larga tudo e se confina lá por 3 meses. Gente, está no amanhã. Mas o foco do crente tem que estar onde? Um poeta brasileiro disse que é para o dia nascer feliz, né? Cazuza foi quase imortalizado aqui no Brasil, que ele escreveu assim: para o dia nascer feliz. Mas para o crente tem que ser, o dia precisa ser feliz. Não é nascer feliz. Ele termina feliz. Você tem que viver intensamente cada dia. Você
tem que aproveitar o seu dia. Quase tem uma expressão que define um pouco isso, né? Carpe diem. Você precisa aproveitar o seu dia. Pastora, como é que você aproveitou o dia que a sua mãe morreu? Porque foi um dia. Aconteceu esse dia na minha vida. Foi um dos mais difíceis que eu já vivi até o dia de hoje. Mas foi nesse dia também que eu descobri a força de Deus forte dentro de mim, numa intensidade que eu não sabia que poderia acontecer. Naquela época, hoje eu não gosto de morto, cadáver, não. Mas naquela época era muito mais difícil para mim, tinha muito mais distanciamento dessas coisas. E fui eu que fui para o cemitério, eu estive lá. Só eu e Priscila estivemos lá. Os outros não conseguiram ir. Mas eu disse assim, eu vou com ela até o final. Eu estive lá. Eu arrumei tudo. Ela não gostava de lugares fechados. Ela não gostava de... Ela era meio fóbica. Então ela não gostava. E eu me lembro que quando a gente estava indo para sepultar, e eu atrás pensando, meu Deus, mas ela não gosta de lugar fechado. Ela não gosta de lugar apertado, de lugar escuro. E o Espírito Santo falou assim, Cris, hello, ela não está aí. Ela está comigo, ela está no meu descanso, ela está na minha... Vocês acham que eu sabia disso? Sim, mas no dia que eu sepultei ela, eu soube muito mais. E como é que terminou o seu dia? O melhor possível. Eu não fiquei enterrada com ela. Eu não tomei trauma do mês que ela morreu. Meu sobrinho nasceu no dia que ela morreu. E nunca foi um peso para mim olhar para ele. Eu sempre soube que Deus nos deu uma recompensa. João Pedro, para mim, é a recompensa do céu. Que o Senhor mandou. João Pedro não tem cara de dor, João Pedro tem vida que segue. O João Pedro representa, não falta ninguém. Você tem que aproveitar o seu dia. E tem coisas que ele te explica. E tem coisas que ele te conforta. E tem coisas nas quais ele só te fortalece. E quando vem a força, então você sabe que você tem que seguir. Mas ele precisa falar. Se você ficar no piloto automático, na mesma pirraça, na mesma ruindade, na mesma fraqueza, na mesma realeza, porque aqui a gente não tem isso, mas que tem um monte de crente ralé, de alma sem nobreza nenhuma, que não sabe dar o primeiro lugar, que não sabe suportar nada, que por qualquer coisinha desmonta. Entende? Não é nobre, ao invés de valorizar, está sempre desvalorizando, que é para se sentir um pouco melhor. Isso é realeza, não é nobreza. Deus espera da sua igreja um povo nobre, um povo que se alegra com o bem, um povo que ama de verdade, um povo que se alegra com a verdade. Você precisa, pastor, eu quero ser de Deus, passe a amar a verdade. Senão não tem Deus. E o último verso é João 14. Esse é 14? Então é João 20. Verso... Coloca aí do 23. Volta um pouquinho para mim, Bia, por favor. Isso. 22, tá bom. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. É pecado. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. E os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos
não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão ao seu lado, eu não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. E disse-lhe Tomé: Senhor meu Deus, Senhor meu, Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque viu, você creu? Felizes os que não viram, mas creram. É assim, pastora, como que eu vou saber se eu estou na presença? Você tem paz. Você já viu gente que não tem ânimo para nada, que não tem criatividade para nada, que pode ouvir 500 sermões, passar por 600 e outro pool, mergulhar no vale do sal, comer sal, até a pressão explodir, e mesmo assim não consegue sair do lugar? Mas olha, peraí, quais são os inimigos da fé? Porque as pessoas acham que quem não tem fé é porque o demônio está tentando muito. Acha ou não acha? Claro que ele tenta. Ele quer atingir a tua fé, óbvio. Só que o inimigo da fé não é só o demônio. Contra os ataques do demônio contra a fé, fala assim comigo: ele nos deu um escudo. Agora, qual é o problema? As questões não resolvidas do teu passado e a falta de entendimento de que tudo que Deus te deu foi hoje. Ficar esperando para o futuro. Quando eu casar, eu vou na praia. E se você não casar? Se morrer hoje? Não fui na praia. Você mora na praia. Vai na praia. Quando eu tiver dinheiro... Vocês conhecem a piada do índio? Piada de teólogo é muito bom. Estava um teólogo conversando com o índio, que ele foi fazer uma visita numa aldeia, e ele olhou para um rio, viu lá os índios pescando, e disse assim: olha, eu já tenho 15 anos de serviço prestado, então tenho 15 anos de recolhimento em INSS, eu fiz tantas faculdades, trabalhei em tantas empresas. Quando eu tiver X anos, que eu já tiver contribuído mais de 30 anos, eu vou me aposentar, vou ter uma vida igual a essa daqui, eu vou ficar sentado pescando. Aí eu me disse assim: mas eu nunca fiz nenhuma faculdade, eu nunca trabalhei nem um dia de carteira assinada, o meu povo também não, e todo mundo pesca desde o dia que nasce. Você entende isso? Hoje é o seu melhor dia, hoje é o seu melhor tempo, e você precisa da palavra do Espírito para você viver ele hoje. O que atrapalha a tua fé são as coisas não claras, as coisas não resolvidas do passado. Você já viu que tem gente que tem fé para uma coisa e não tem para outra? Pastora, eu tenho fé para ofertar, eu prospero, mas eu não tenho fé para ser curado. Já viu gente assim? Aí a pergunta: por que não tem fé para ser curado? É o demônio. Eu sempre escuto uma voz: você vai morrer. Não é o demônio, não, é você mesmo que tem medo da morte. Aí o seu medo da morte atrapalha a tua fé. Pastora, quando é assim, o que tem que acontecer? A palavra tem que trabalhar naquele sentimento até destruir ele. Ficou clara essa parte? Amém. Pastora, o meu problema é que eu fui abandonado, me roubaram, eu fui prejudicado, eu fui deixado, eu fui traído, eu fui decepcionado. Aí você se envolveu uma incredulidade, você não acredita. Então, a palavra tem que trabalhar naquele sentimento negativo. E você tem que entender que se você não caminha com Deus, não é por causa de ninguém. Tem que ficar claro isso. Pastora, foi porque eu sou
foi porque. Não! É porque para você, o que você perdeu é maior do que Jesus. Mas você não tem coragem de dizer. E você não tem medo da morte. Você acha que vai... sabe qual é o problema? É que as pessoas acham que dão conta de ir para o inferno, mas ninguém dá. E o inferno é uma realidade. Então, se a palavra não trabalhar, quais são as áreas que você não tem fé? Lista elas. Aqui, seja a verdade o que for. Pastora, sabe o que acontece? Olha, eu gosto de dinheiro mesmo. Dinheiro é mais importante que pessoas. Eu sou filho dessa geração. O que quer dizer isso? Não aceito sofrer, sou um mimadão, não gosto de fazer força. A aparência é tudo para mim, eu sou ligado na estética. Um filho dessa geração. 20 anos, chupetinha na boca, uma madeirinha do lado. Medo do amanhã. Quais são as estruturas de medo, de raiva, de falta de perdão? Quem é você? Apresente-se. Porque se você não se apresentar, Deus não tem como resolver seu problema. Hoje eu estou dizendo, não seja como Tomé, não. Estou pregando o reverso disso. Seja um Tomé. Seja como Tomé. Por quê? Porque ao Tomé, Jesus ensinou a crer. Se ele não tivesse falado nada, pastor, assuma do que você pregou. Lá no capítulo 3 de Gênesis, Deus expulsa Adão e Eva depois do julgamento do jardim. Coloca 2 querubins na porta para que eles não achassem de novo o caminho para não comer da árvore da vida. Pois Jesus foi lá e reabriu essa porta. Então hoje nós temos que entrar diante do Senhor para ser ministrado por Ele. Você precisa ser ministrado do Espírito Santo. Pastor, o céu é de bronze. Tá bom, então vamos orar até o céu de bronze se romper. Porque você não pode ficar sem ouvir Deus falar com você. Ele morreu na cruz para que ele pudesse falar com você. Essa é a palavra que nós temos para vocês. Coloca os pés, fecha os teus olhos. Fala com o Senhor agora. Aqui, vem para cá para fazer negócio com Ele. Não. Tem negócio com Ele. Ele te ama. Presta atenção. Ele salvou a tua alma. Ele é o Senhor do teu passado. Ele sabe quem tu és. Mas Ele quer que você saiba. E que você traga essa sabedoria para o jogo. Que você fale com Ele. Até você entender. Que não é canções. Evangelho não é canções. Evangelho não é você achar, não, pastora, vem um monte de gente, pastora, crente vota nisso, crente vota no que quiser. Tem essa. Tem essa. O Espírito Santo tem que falar com você. Espírito Santo, o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que falar com você. Tem esse negócio de ser palmatória do mundo. Isso é certo, isso é errado. Como que eu vou chegar diante de Deus, querido? Né, aqui, vamos corrigir alguns equívocos. Ninguém chega a Deus se Ele não se achegar a você. E Ele já desceu para nos encontrar. Já aconteceu aquele encontro de amor. Fala, Senhor, ocorre que eu preciso te amar. Fala com Ele. Eu não posso viver do meu jeito. Ó, você vai achar a igreja pregando tudo que você quiser escutar.
Você acha que o anticristo vai vir do mundo, das religiões pagãs? Nada! Ele vai vir da igreja. A guerra dele é contra a palavra, porque a palavra que o Espírito fala queima ele. Porque diante da palavra dele não tem vivo e nem morto. Marta e Maria foram lá, cheias da teologia. Eu sei, Senhor, que Ele vai ressuscitar no último dia. Jesus disse: quem disse? Quem disse? Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele é. Eu sou a ressurreição e a vida. O que você precisa é dar o primeiro lugar para Ele. Fala com Ele que, assim, eu quero encerrar essa reunião dizendo assim: você tem alguém querendo escutar Ele mais do que escuta? Só isso. Então, fala para Ele. Mas assim, não é uma fala vazia, sabe? O salmista disse assim: assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva. Mas é para falar com Ele. Meu coração tem sede de ti, Rei meu, e Deus meu. Repete essa estrofe. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu, e Deus meu, faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Louvado seja o nosso Senhor. Vai falando para Ele. O problema não é a morte. O problema é a ausência dele na morte. Algo forte chegando. O problema não é o seu pecado, o seu erro. Tem que se ouvir a voz dele. E Deus meu, assim como a costa
do espiritual já sabe, né? Pastor, o que é ministrar? Eu vou dizer e vai acontecer na tua vida. Amém. Sem demora, sem explicação, sem demora. E presta atenção. Primeira coisa, antes de ministrar, entenda. Você que perdeu algo. Olha lá. Pastor, eu trago uma revolta porque eu tinha A, hoje eu tenho D. Eu perdi. Vai lá. Você que se acha atada ou atado ao passado. E você tem muita vergonha dele. Mas, pastora, eu não aprendi a me desejar o bem. Eu não aprendi a me priorizar. Eu tenho uma culpa, um constrangimento. Tem a ver com o que me faltou, com o que eu fiz, com o que eu deixei de fazer, o que eu causei. Aí é forte. Você que tem uma insatisfação. Aí você acha que é porque casou, é porque não casou, é porque, tem tantos porquês. Não, a insatisfação é porque você carregou toda a tua expectativa em cima de algo que não é Deus, só isso. Então você se frustrou. E é por isso que você luta com antidepressivo, né? Por aí vai, escravidões, tristezas, por aí vai. Presta atenção. O Deus da Bíblia que eu conheço, ele é um Deus, você já vai vendo, sabe? Você vai vendo o que ele tem para você. E o que ele te permite perder, é assim. A minha Bíblia diz que Deus, ele quem desperta em nós tanto o querer como o realizar. Não sei se você está compreendendo. Então, se não chegou muito, se não chegou grande, se o melhor ficou no passado, calma. Ele quer te ensinar coisas. Ele quer ensinar você a ser você. Ele quer que você desenvolva a tua alma, que você fortaleça a tua alma. Ele quer, pastora, fala mais claro. Ele quer que fora de ordem é só o externo. Porque dentro da tua alma está a gestão do espírito dele. Então assim, fora tem coisas de ponta cabeça, dificuldades, mas dentro de você não. Dentro de você tem um equilíbrio, tem uma paz. Dentro de você tem uma voz, tem um comando, tem uma presença, tem uma ordem. Então você sabe exatamente o que pensar, o que declarar e como respirar. Por quê? Agora sim é hora de você receber. Assim como Jó recebeu o dobro. Ai, meu Deus. Aleluia. Pastora, é por causa do dobro? Que nada. Peraí. Qual foi o melhor que aconteceu com Jó? Foram 10 filhos? 20 no caso? Que lá no céu vai ter 20? O dobro de boi? O dobro... Não! Não! O melhor que aconteceu é que ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar. E agora... Aleluia! Você entendeu ou não entendeu? Aleluia! Peraí, o que define a tua vida, a tua existência? Você vai ter que trocar de definição. Pastora, são filhos, são ótimos, mas tem uns que crescem e nem telefonam. Ai, pastora, se o pai for pobre, então a casa do pai for sem conforto, mas não vai mesmo. Pai visitado é pai rico. O quê? O que define a tua vida? Faz chegar ao céu que ele é tudo para você. Fala, Senhor, eu entendi.
Eu entendi. A minha escolha consciente o Senhor é tudo para mim. Porque se você tem vergonha do teu passado, você vai trazer glória no presente. Muito maior do que você tem, do que a vergonha que você sente do teu passado. Olha pro apóstolo Paulo, minha gente. Dá uma olhada no cara. Tudo bem que ele era inteligente, mas fantástico o conhecimento dele para a glória do Senhor. E os erros foram apagados? Não, mas o que ele fez no presente pesou muito mais. Vem pro aleluia. A gente dá dá um peso de glória, sabe? Dá um peso de unção. E o Espírito Santo está dizendo assim: eu quero pessoas, porque ainda este ano vai ter coisas grandes chegando. Meu Pai. Obrigada, Deus. Nunca mais teu dia vai terminar mal. Só, Senhor Deus. O caos vai ficar do lado de fora. Dentro de você haverá paz. Ele é a tua paz. Fala, Senhor, eu recebo. Encerrar. Não, deixa eu resumir aqui o que eu tenho para dizer, porque é sério e forte. Você vai começar a avançar. Glória a Deus. Eu vou dizer de novo. Ei, você vai começar a sair do lugar. Você vai começar. Pastora, para eu recuperar o que eu perdi? Claro que não. É para ter pelo menos o dobro. Eu desconheço um Deus de empate. Você vai colocar a tua mão e a unção vai junto. Vai ter semente que vai produzir 100. Você não está entendendo? Pastora, e a seca? Que seca? Que seca? Aonde você plantar vai chover. Vai chover. Mas assim, antes de encerrar, fala com ele: Senhor, eu nunca vou achar que sou eu. Porque não é. Por mais justo que você se torne, por mais coisas que você faça para ele, nunca será você. Sempre será ele. E sempre será para a glória dele. Vai chegar no céu, Senhor. Vai ser para a sua glória. Porque tem anjo lá querendo receber. Sabe? Verbaliza isso, Senhor. Pode me prosperar. Pode começar a me tirar do lugar. Porque vai ser para a tua glória. Não vai ser para gastar com coisa vã. Não vai ser para me entregar ao pecado. Não vai ser para eu ficar te renegando, murmurando. Não vai ser, Senhor. Vai ser para a sua glória. Fala com ele, que eu já vou encerrar. Vai ser. Tem gente que não entendeu e não verbalizou. Fala, Senhor, é para a sua glória. O que vai acontecer comigo? Se vão brigar comigo, se não vão. Se vão me reconhecer, se não vão. Se eu vou passar vergonha, se eu não vou. Se eu vou ter que descer, se eu vou ter que subir. Mas, Senhor, vai ser para a sua glória. Vai ser para a sua glória, Senhor. Senhor, libera uma unção. Tu és fiel, Senhor. Libera uma unção. Amém. Forte. Uma unção. Meu Senhor, que comecem a crescer. Comecem a soprar. Comece a fazer o teu povo a trazer glória para o Senhor. Vai liberando oportunidades. Vai trazendo possibilidades.
oportunidade. É uma noite de provisão. Eu quero, assim, pessoas que vão dizer assim, pastor, a minha carteira de clientes saltou de 10 para 40. Você se entendeu? Aqui, o meu número de vendas, não sei se você está entendendo, é para você dizer assim, onde eu colocar a planta dos meus pés, abençoado será. Aonde eu tocar com as minhas mãos, abençoado será. Glória a Deus. Porque há um trabalho sobrenatural no céu a meu favor. Olhe pela sua mente, fala, Senhor, eu vou ter que parar de panguar. Só isso. Com sal na mão, vou ter que parar de panguar. Não, isso é teco-teco, sabe? Tem gente que fica voando. Não. Aquele aviãozinho, tec. Não. Mas não, Senhor. Fala, captura os meus pensamentos. Fala com ele, captura os meus pensamentos. Joga o reino das trevas para longe da tua vida agora. Joga esse jeito de pensar viciado, esta amostra, vive do passado, cara, sai de lá. O passado já foi. Aproveita que é noite de libertação, já repreende a morte e repreende o espírito do morto. Não, se morreu, faz a separação, envia o anjo com a espada da divisão. Morreu, ó, tá debaixo da terra, já foi. Eu não quero esse espírito, essa maldição. Acabou. Você tem sentimentos mal resolvidos com gente morta. Fala, Senhor, tá morto. Então mata esse passado agora, pelo sangue de Jesus Cristo derramado. É forte, gente. Ah, não. Senhor, é pra frente. É pra frente. Eu vou viver hoje e vou profetizar pra hoje. É hoje que você vai falar. Josué declarou: ossos secos, ouçam a voz do Senhor. 2000 anos depois se cumpriu, mas ele falou no presente. Lá no mundo espiritual aconteceu naquele momento. Define o teu futuro agora, porque você não é de futuro, você é do presente. Define agora, fala, eu vou abrir, eu vou prosperar, independente da crise, Senhor, independente da minha queda, independente de como os outros me veem, eu vou ter as mudanças necessárias. O Senhor é que me guarda, o Senhor é que me sustenta, o Senhor é que firma os meus pés. Fala, Senhor, eu quero sair do piloto automático espiritual. Fala comigo. Aqui, meu Deus. Fala, pastor, aqui eu não posso. Por quê? Porque Deus falou que você não pode. Então, em nome de Jesus, fala, Senhor, eu quero apagar a minha voz e eu quero escutar a sua. Apaga a tua voz aí. Teu complexo, tua inferioridade, tua culpa, tua auto-rejeição, apaga. Fala, agora é o Senhor que vai falar sobre mim. E tem um monte de coisa lá que ele fala. Ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Vou te preparar lugar para que onde eu esteja, vocês estejam também. Ele diz assim, eu sei os pensamentos que eu tenho de vós, pensamentos de bem, não de mal. Aí Isaías já falou, meu braço não está encolhido para que isso não possa salvar. Ele é a esperança de Israel para o hoje. Hoje, Jesus é o Senhor da tua vida. Hoje, Ele remiu a tua história. Hoje, Ele mudou a tua situação. Hoje, Ele fechou a porta da morte. Hoje, Ele te abriu a porta da graça. Hoje, Ele tocou no teu coração e tirou este peso. Hoje, Ele trouxe um renovo para você. Hoje, que o Senhor te abençoe de guarde. Faça resplandecer a luz do seu rosto sobre você. Tenha misericórdia de você. Sobre você levante a luz do seu rosto. Te dê a paz.